Por incrível que pareça, essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. A primeira, assim que eu concluí, foram 11 minutos de gravação. Quando eu concluí, ele não puxou, apenas finalizou e não mostrou o arquivo gravado. E a segunda, quando eu gravei, esqueci de habilitar o microfone. Também deu 11 minutos e pouco. Acho que esse vai ser menor agora. E aí, doutores, tudo tranquilo? Então, o mercado de hoje, para mim, já foi um mercado. Eu fiz o vídeo, né, hoje pela manhã mostrando o mercado e falando que o mercado hoje iria ser de queda, justamente pela mudança presidencial que nós tivemos e pelas coisas que foram ditas ontem no discurso do próprio presidente. Então, para mim, eu já estava com viés vendedor, tá? Então, eu entrei vendido. Eu costumo usar o Profit, mas eu não pude usar o Profit. Eu comecei a fazer o vídeo pelo Profit, mas quando vimos, ele não me mostrava a movimentação do índice, só do dólar. E aí eu tenho outra plataforma que eu tenho o Trade e o Profit, eu usei o Trade para fazer minhas operações. Então aqui eu tenho, esse aqui é como eu uso, tá? O meu desktop, eu uso 5 minutos, 15 minutos, 30 e 60. E aqui eu também tenho o diário, que eu fico visualizando também o diário, tá? Aqui são minhas carteiras de ações, como eu disse, ações que eu estou de olho. Eu já tive na Unip, vendi ela, foi muito boa a venda que eu fiz na Unip. Mas minhas ações maiores são ações para dividendos. Está tudo vermelhinho, tudo ótimo, então é hora de comprar. Não me preocupo nada com isso aqui não, ok? O que é que a gente pode fazer? Vamos lá. Nós tivemos em relação ao nosso range. Em relação ao nosso range, nós tivemos hoje o mercado com um range de 3.320 pontos, né? Eu uso sempre como base aqui o stop padrão em 20%. E se eu uso isso como base, ele está em 664 pontos. E meu stop padrão, eu não costumo usar mais do que 400 pontos. É o meu padrão, eu já entro com ele pré-definido em 400 pontos. Pode ser menor? Pode, porque aí eu aumento ou diminuo, né? Mas quando eu entro na operação, ó, ele já entra, tá? Definido com mais 400 ou 400 para mais ou menos pontos. Em relação a contratos, eu defino no momento de compra ou de venda, tá? Mas isso aqui é o meu padrão. 400 para cima ou 400 para baixo, stop ou venda, certo? Então o que é que quer dizer? Apesar de eu entrar 400 e o stop estava de 20%, está dando 664 pontos. Quer dizer que no próximo dia eu tenho que ter uma maior seletividade na entrada das minhas operações, tá? Se eu for fazer uma operação, eu vou ter que ser mais seletivo porque a amplitude do range, foi muito grande. Então eu tenho que ser mais seletivo. Seria diferente se normalmente fosse 300 pontos, todos os dias 300, 300, 200. Então eu poderia olhar aqui, ver uma entrada, não olhar bem o contexto e entrar naquela operação. Mas pelo método que nós usamos, nós estamos bem preferência e grande ao contexto. Só fiz uma operação durante o dia, tá? Para mim, como eu já falei, eu já estava com viés de venda, queria acontecer isso no mercado, e tinha traçado uns suportes aqui como alvos, mas é que durante as minhas gravações eu tirei e já alterei aqui, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a minha máxima e mínima do dia, tá na máxima e mínima de hoje, tá? Sendo que ontem estava o quê? Estava aqui hoje para operar hoje, eu tinha essa mínima aqui e essa máxima aqui. Mas ele já abriu com gap de baixa, né? Uma força grande vendedora, beleza? Isso aqui eu uso aqui. Isso aqui eu uso apenas para definir o range. Amanhã, quando abrir o índice e eu entrar o comprador ou vendedor, eu utilizo isso para ver mais ou menos onde pode chegar, tomando como referência o range do dia anterior, tá? No caso aqui, ó, vou fazer só um exemplo aqui. No caso aqui, o range foi daqui para cá, né? É a abertura. Então vamos supor que seja aqui, ó. Range foi isso. Então se eu entrei vendido aqui, que foi onde eu entrei vendido, aqui, tá? Ó, o mercado abriu, veio e desceu. Tomando em consideração o range do dia anterior, eu coloco isso aqui na máxima, tá? Que foi aqui. Então o mercado poderia vir até esse ponto aqui, ó. Entrei vendido, o mercado poderia vir até aqui.
beleza? Que foi justamente também onde ele sofreu uma pequena resistência aqui, ó, tá? Resolveu a resistência, depois ele rompeu e buscou outro fundo, certo? Então é mais ou menos isso. Amanhã eu uso esse aqui. Esse amarelo foi em relação a ontem e ali era o meu alvo, certo? Então esses outros aqui eu tracei alvos em relação aos dias anteriores nos vídeos antes, que eu não consegui gravar, né? Aqui, ó, essa linha branca aqui é onde nós estamos, onde houve o fechamento do índice, tá? Foi nessa linha branca. Então aqui, se eu observar esse dia aqui anterior, ainda há um espaço bem legal que eu possa vir buscar esse fundo aqui. Então, se ele romper isso aqui, ele pode vir buscar assim 106.260 pontos, 106 mil, tá? E aqui eu tenho um fundo, tenho outro fundinho aqui, não muito forte, tá? Que ele tem tudo para romper. Agora, ó, ele veio, bateu aqui, ó, subiu, depois veio de novo. Isso aqui serviu como suporte, tanto esse ponto quanto esse aqui. Foram suportes. Se ele romper isso aqui, ele pode vir buscar ó, 105 mil. Nada impede que ele venha aqui, onde você tem um outro suporte nesse ponto, tá? E depois disso ele entrou no range, né? Ó, entrou na lateralidade aqui, 104.390, depois, ó, isso aqui foi uma lateralidade forte até, né? Ele passou esse dia todo aqui, ó, lateral nesse ponto, e foi até quanto tempo? Vamos ver aqui. Quanto tempo ele passou aqui, ó? 20 horas. Então, foram quanto? 2 dias que ele passou nesse ponto, né? Então ele vem 20 horas por quê? Deve ter sido final de semana, porque foi de 16 a 19 de dezembro. Foi de 17 foi um sábado. Aqui, ó, dia 17 foi um sábado, por isso que deram 20 horas. Foi de um dia da sexta para segunda, tá? Aqui é segunda. Mas aqui, ó, foi uma lateralidade forte, depois ele veio, não conseguiu romper e deu esse sinal aqui de compra, buscando o topo anterior. Isso aqui foi um sinal exemplar, isso aqui. Esse sinal aqui foi perfeito para uma compra. Muito bonito. Ok? Então aqui são possíveis alvos, né? Que a gente só vai tentar buscá-los dependendo do comportamento do índice amanhã. Posso operar todos os dias? Pode. Devo? Não, não é obrigado. Você deve se você observa que o índice está tendo um comportamento que você esperava, né? Porque quanto mais tempo de tela também você tem, mais você conhece o comportamento do índice. Então não é obrigado a operar todos os dias. Às vezes eu estou fazendo outra coisa aqui, não opero. Às vezes eu olho o mercado não está muito legal, não opero. Quando eu iniciei, não, queria operar todos os dias, era obrigação operar todos os dias. Hoje não é mais obrigação operar todos os dias, tá? Não é mais obrigação operar todos os dias. Isso aí é o que a gente aprende com o tempo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de 2016 mergulhar diretamente no mercado e passar o tempo todo, de 8 da manhã até 8 da noite, 10 horas da noite. Ficava olhando o índice todo santo dia, operando e estudando todo santo dia. Isso 2016 até 2021. Todo santo dia. Foi muito legal, um aprendizado muito forte. Muito bom, tá? Aí vamos ver o que é que a gente consegue fazer em relação a isso. Vou fazer um estudo também em relação ao Price Action de Allbrooks, iniciando pelo livro de tendências, tá? Depois eu vou fazer um videozinho aqui, mostrar para vocês e nós vamos fazer um estudo junto com vocês em relação ao Price Action de Allbrooks, que é justamente o que eu sigo e por onde eu opero, certo? E aí a gente vê uns videozinhos também sobre investimentos. Por quê? Posso ser trader? Pode. Sou obrigado a ser trader? Não. Você pode ter o mercado financeiro como uma fonte de renda, uma fonte previdenciária, uma fonte de onde você queira. Não é obrigado você estar operando o índice para você ter como seu trabalho principal. Pode ser um trabalho secundário, uma fonte de renda extra que você tem. Você tem o seu trabalho e eu quero adquirir uma outra fonte de renda. Então você investe em ações e isso, você começa a compreender o que é o mercado financeiro. Você começa a aprender a renda variável, tá? Então depois vamos colocar uns videozinhos sobre primeiro renda fixa, depois a gente entra em renda variável, explicando quais os tipos de aplicações disponíveis no mercado. Eu vou mostrar as que eu faço, certo?
Beleza então, doutores? Vamos esperar amanhã, temos esse range, vamos ver como é o comportamento do índice e o que podemos esperar amanhã para ele, ok? Então, vamos que vamos, deixa eu dar só uma olhadinha, ó. Você observa aqui que o índice sempre houve forças vendedoras, forças compradoras, ó, 3 candles, 4 candles vendedores, um candle comprador, candle seguinte vendedor, 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 depois ó, comprador, comprador, e ele não conseguiu sair daqui, não tinha força de compra. Então, ó, os vendedores entravam com força. Um índice comprador venda com força. Um comprador venda com força. Então você observa que o mercado não foi difícil de operar nesse dia. Foi um mercado tranquilo de operações. Essa linha aqui é a média móvel de 20 e aqui é uma média móvel de 8 que dá a super tendência. Eu uso também esse triplo screen que ele me mostra como está a tendência nos tempos acima, né? No tempo de 5 minutos é esse, no tempo de 30 minutos também é uma tendência de baixa e no tempo de 60 minutos também é uma tendência de baixa. Então, se eu estou concentrado em um único gráfico, não quero minimizar aqui para olhar os outros gráficos, eu tenho uma visão mais ampla, ampla não, mais ampla em relação aos outros tempos em um único gráfico, tá? Mas se eu quiser olhar um outro candle como está o comportamento, só clico aqui e eu vejo aqui. Não uso mais nada do que média móvel para operações e a média móvel de 20 períodos e o comportamento do próprio mercado diante do contexto, tá? Diante do contexto, de como o índice vem se comportando. É isso que eu uso, contexto. Podem dizer o que for, mas o mercado repete o passado. Eu vejo o futuro repetir o passado, tá? Então é isso. Então, sucesso a todos, vamos que vamos. Grande abraço a todos. E depois, renda variável. Vamos fazer investimentos e aprender a investir o nosso capital, independente do trabalho que tenhamos. Valeu, doutores. Grande abraço.